E vamos ler versículos 12, hoje à noite, a 17. Colossenses, capítulo 3, e versículos 12 a 17. E a Bíblia diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Podeis assentar, já oramos. Você já teve que lidar com alguém dentro da igreja que te machucou de verdade? Não estou falando de alguém que não se deu bem, tipo diferença de personalidade, opinião, desentendimento. Não. Estou falando de uma ofensa real, uma mentira espalhada sobre sua família, talvez uma traição de confiança. E agora você tem que continuar vivendo perto dessa pessoa. E aí um dia você está na fila do mercado, você entrou só para fazer poucas compras, pegar algumas coisas rápidas, e aí você vira e lá está na frente é aquela pessoa. Ixi, o que vai fazer? Sua mente dispara, né? E o pior, você sabe que domingo essa pessoa vai estar na igreja, talvez 3 bancos atrás de você, cantando os mesmos hinos, abrindo a mesma Bíblia, tá? E louvando o mesmo Deus, cumprimentando as mesmas pessoas. E aí você fica sem jeito. O que vai fazer? Porque você foi ofendido, né? E o mundo diz que você tem o direito de se vingar, tá? Sabe o que eles fizeram? Você tem direito, ou pelo menos de manter distância. Sabemos, o mundo diz para cortar essa pessoa, ser feito com ela, tirar ela da sua vida, não é? O mundo diz que proteger sua dignidade é mais importante do que qualquer coisa. Mas Paulo, ele está escrevendo para pessoas que não pertencem mais ao mundo, lembra? E aí ele já disse que o velho homem morreu. Porque, escuta, foi o velho homem que guardava registro, não é? Foi o velho homem que alimentava a raiva. Foi o velho homem que exigia pagamento, tá? O velho homem que se recusava a perdoar. Mas o novo homem, lembra, tem que ser diferença entre o homem velho e o homem novo. Mas o novo homem, ele foi vestido, lembra? Ele foi vestido de outra maneira. E Paulo escreveu que em Cristo não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Que todas aquelas categorias que o mundo usa para separar pessoas, para julgar pessoas, perderam o direito de definir quem eles são. Porque, lembra o que enfatizamos semana passada? Cristo é tudo e em todos. Lembra isso? Cristo é tudo e em todos. Então, se Cristo é tudo, como é que essa realidade aparece quando a pessoa que te feriu está sentado 3 bancos atrás de você? Como você vai lidar com isso? E aqui o que Paulo nos ensina nos surpreende.
Porque ele não começa dizendo o que fazer com a pessoa. Não. Ele começa lembrando quem você é. Eu quero que você preste atenção nisso, tá? Eu quero que você preste atenção nisso. Em versículo 12, lê de novo comigo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Gente, isso é a base de tudo que vem depois. Não podemos chegar a amor, a benignidade, nada disso, sem entender isso. Como eleitos de Deus, santos e amados. Isso é a base. Porque a vida cristã não começa com comportamento, mas começa com identidade. Identidade. Paulo não diz, seja misericordioso para que Deus te escolha. Presta atenção. Seja humilde para que Deus te ame. Aprenda a perdoar para que Deus te aceite. Não. O que ele diz? Ele diz como eleitos de Deus, santos e amados. E só depois fala sobre a maneira como eles devem viver. E eu tenho enfatizado isso muito no livro de Colossenses. Você não veste essas roupas para se tornar aceito por Deus. Não, você veste porque Deus já te escolheu. Deus já te separou. Ele já te amou em Cristo. Isso é o coração da diferença entre a religião falsa e o evangelho real. Tá? Na religião falsa, você faz para ganhar. Você faz para ganhar, você faz para merecer. Você faz para ser aceito. Cada ação carrega o motivo no fundo. Eu preciso conquistar o favor de Deus. Eu não é. Eu preciso ganhar o favor de Deus. Mas nós, os salvos em Cristo Jesus, vivemos de outro jeito. Não fazemos para ser aceitos. Não, eu posso dizer aqui esta noite com 100% de certeza que Deus me aceita como eu sou. Eu sei que eu vou para o céu quando morrer. Mas muitas pessoas dizem, mas ninguém pode saber até a hora. Não, mentira. Você pode saber e você deve saber. Como você pode ter essa certeza? Isso é argumento, a gente só vai saber quando chegar lá, não? É verdade, escuta, se você está vivendo para ser aceito por Deus, nunca vai ser aceito e nunca vai saber. Mas se você já é aceito, tá, você sabe, eu sei, porque em Cristo Deus já me aceita assim. É religião falsa, vai de conduta para identidade. Você age certo para se tornar alguém. Mas um relacionamento real com Cristo vai ao contrário. Você já é alguém em Cristo e isso muda como você age. Eu vou repetir. Identidade antes de conduta. É bem diferente. Tá? E aqui está uma verdade que machuca o nosso orgulho. Deus fez, escuta isso, Deus fez a mesma coisa com você e com as pessoas que te cansam. As pessoas que te cansam, Deus fez a mesma coisa também. Ele morreu por eles. Ele ama eles. Sabe quem escolheu aquele irmão? Deus. Sabe quem ama aquela irmã? Deus. Pela mesma graça, pela mesma misericórdia, o mesmo Salvador. Então a pergunta não é porque eu tenho que aguentar essa pessoa. Não, a pergunta passa a ser o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, que Ele também está fazendo na minha. Porque ninguém é perfeito. Então Paulo mostra como essa nova identidade aparece na prática. E aí ele fala tipo o quê? Ele fala de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão. E existe uma coisa interessante sobre todas essas virtudes. Nenhuma delas existe no ar. Entendeu? Nenhuma delas existe no ar. Tipo assim,
Misericórdia não existe se ninguém está sofrendo perto de você. Se você é sozinho, como você pode exibir isso? Não tem razão. Não tem razão. Humildade não é testada quando ninguém ameaça seu orgulho. Não tem prova, não. Você está sozinho de novo. Mansidão só aparece quando alguém te dá motivo para reagir com força e você escolhe não. Isso é mansidão. E essas virtudes foram feitas para o atrito da vida real. Paulo está descrevendo a roupa do novo homem dentro de uma comunidade real, ou seja, a igreja. A igreja, tá? A igreja é uma comunidade, uma família, um corpo cheio de pessoas diferentes, com histórias diferentes, temperamentos diferentes, fraquezas diferentes, problemas diferentes. E a pessoa que te desafia na igreja não é necessariamente um obstáculo para a sua vida. Não é. Muitas vezes, ela é justamente o lugar onde a sua vida espiritual aparece, porque é desafiado. Um desafio para a sua vida espiritual. É fácil falar de misericórdia quando ninguém nos ofende, não é? É fácil falar de humildade quando ninguém nos contraria. Eu e minha esposa, nós falamos muito, antes de ter 5 crianças, nós falamos muito, nós pensamos, rapaz, nós temos paciência, né? E aí vem o primeiro filho, o segundo, e aí o terceiro, e aí vem as meninas, e agora você descobre, eu não tenho muita paciência. Tem 5 pessoas lá em casa, rapaz. E é assim, gente. E quando alguém nos fere, e quando alguém nos decepciona, é quando alguém exige de nós mais paciência do que gostaríamos de dar. Tá? E isso leva Paulo para o próximo versículo. Porque alguém poderia dizer, tudo bem. Eu entendo quando estamos falando de pessoas difíceis. Mas se quando não é apenas alguém difícil, mas uma ofensa real. Agora, presta atenção no versículo 13, porque Deus nunca manda o que ele não capacita. Veja o versículo 13 de novo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, a frase suportando-vos uns aos outros. Paulo está imaginando uma comunidade ideal onde todo mundo faz tudo certo toda hora? Não, ele já sabe, somos seres humanos, já assumem problemas. Então, ele vai mais fundo, perdoando uns aos outros. E se alguém tiver, claro que vai acontecer. E aí ele fala a palavra caixa. E essa palavra não fala de irritação pequena, é quase um termo jurídico, uma reclamação real, um caso legítimo, uma dívida concreta. Ou seja, Paulo está dizendo, mesmo quando você tem razão de estar magoado. Assim, gente, mesmo quando a ofensa for real, o padrão do cristão não é o padrão do mundo. Não é o padrão do velho homem. Até quando? Até que limite? Até que nível? Lembra quem falou isso? Pedro. Até quantas vezes? 7 versos 70, pai. Não tem fim, gente. O que Paulo falou? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo coloca o padrão mais alto que existe. Porque a maioria de nós tem uma versão de perdão que ainda deixa o nosso orgulho no controle assim. Eu vou perdoar, mas eu não vou esquecer não. Eu vou perdoar, mas eu preciso ver mudança primeiro. Você fica no controle assim. Eu vou perdoar, mas ela vai saber que errou antes de eu abrir a porta de novo. Não. E às vezes mais longe que isso, não é?
E às vezes chega ao ponto de alguém dizer: eu não volto para a igreja enquanto aquela pessoa estiver lá. Eu já ouvi isso. Já conversei com pessoas assim, falando essas palavras, e eu entendo, escuta, eu não estou julgando ninguém. Eu entendo de onde vem, porque a dor é real. É real, a ofensa era real, mas o que essa pessoa estava dizendo, sem perceber, é que a ofensa dela era maior do que o corpo de Cristo, do que o amor de Cristo, do que ela fez contra Cristo. Essa é a lógica do velho homem, entendeu? Isso é como nós operávamos na carne. Igreja, olha como Cristo perdoou você. Cristo não esperou você sentir o peso suficiente do que fez. Não, nós sabemos que Ele veio até nós, sendo ainda pecadores. Ele morreu em seu lugar, em meu lugar, sendo ainda inimigos. Romanos 5 diz exatamente isso. Não quando nós arrependemos ou melhoramos. Não, quando ainda inimigos. Cristo não te colocou numa fila de espera antes de te receber. Não, Ele recebeu você no instante que você creu e você foi adotado como filho dele. E não como alguém em observação, tá? Mas filho. E Cristo não te perdoou e manteve você numa categoria inferior. Ele perdoou e colocou o nome dele sobre você e te chamou de herdeiro. Entendeu o que ele fez? E ele quer a mesma coisa. Assim como Cristo. É assim. Então, qual é a queixa que você está carregando agora? Um nome, sobrenome de alguém, uma data, a hora, um peso real de algo que aconteceu de verdade. Escuta, eu não estou dizendo que toda confiança quebrada se reconstrói num instante. Não, sabedoria existe, discernimento existe, mas o coração, a disposição eterna, a decisão de como você vai tratar essa pessoa na próxima vez que ela aparecer na sua frente, essa disposição não pode ter um padrão menor do que o Cristo usou com você. Está falando. A Bíblia está falando isso. Porque se você exige da outra pessoa uma medida de pagamento, tipo, que Cristo não exigiu de você, você não está sendo cuidadoso, mas ingrato. O que Deus fez por você. E aí Paulo vai lá, no versículo 14, veja isso. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, ele falou, ele faz um presente aqui, sobre tudo isso, sobre misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão, sobre tudo, o que fica sobre tudo? Amor. O amor não é mais uma peça de roupa na lista, igreja. Presta atenção, o amor é o cinto que prende todas as outras. Está falando assim. Paulo chama de vínculo da perfeição. O que amarra, o que une tudo, tá? O que mantém as partes juntas. Sem amor, as outras virtudes viram mentira. Tipo assim, misericórdia sem amor, você ajuda, mas se acha melhor do que a pessoa que está ajudando. Humildade sem amor, que é isso? Você age manso, mas é tudo teatro. Longanimidade sem amor, você aguenta a pessoa, mas por dentro está acumulando. O amor, o que faz essas virtudes serem cristãos e não comportamento bem treinado. Eu sei como agir na presença de outros. Não, tem que vir por dentro, tá? Isso só é possível porque Cristo te mudou por dentro, por fora. E Ele é suficiente, não só para a salvação,
mas para agora, para todos os problemas da vida. E se Cristo não é suficiente, então, eu preciso me proteger deste mundo. Eu preciso me proteger como se tudo dependesse de mim. Eu preciso defender minha honra, meu lugar. Mas se Cristo é tudo, gente, você e eu podemos amar outros sem medo de perder nossa identidade, porque nossa identidade não está mais no que as pessoas pensam de nós, mas está em Cristo. Eu não preciso importar com isso, mas está em Cristo. Daí ele vai para o versículo 15, e ele muda a imagem vai mais fundo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Tá? Não fala mais de roupa, mas agora ele fala de governo. Viu? A paz de Deus domine em vossos corações. Essa palavra domine vem de uma imagem do mundo grego, tipo juiz de campo. Eu estava assistindo um pouco do jogo hoje. Não vou falar sobre isso. Porém, eles usam uma pita, né? Não, pita? É, isso mesmo. Eles usam isso para chamar atenção, para parar o jogo, para fazer uma decisão. E essa palavra é assim, o juiz de campo, tá? Aquele que apita, aquele que decide quando há disputa. Então, Paulo está dizendo, quando o conflito chegar na sua vida, e vai chegar, alguma coisa vai decidir dentro do seu coração. A paz de Deus domina. Alguma coisa vai determinar sua resposta antes que você abra a boca. Porque às vezes, quem decide é orgulho. Eu não vou não. Eu não vou baixar a cabeça não. Às vezes quem decide é mágoa. Vou tratar essa pessoa de acordo com o que ela fez. E às vezes quem decide é a carne. E você fala o que não deveria, responde como não deveria, depois passa dias tentando justificar isso. E Paulo fala, não, deixe a paz de Cristo decidir. E nós temos razão. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, aprendemos que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, isso já aconteceu conosco. Não é uma promessa futura, é realidade agora. Você foi transportado de reino. O velho reino tinha sua lógica. Defenda-se, proteja sua honra, cobre o que te devem, responda na mesma moeda. Mas esse rei foi disposto para você, porque você foi transportado para outro reino. Então, cada vez, gente, que o orgulho decide, cada vez que a mágoa governa, cada vez que a vingança parece justa, você está deixando o rei antigo mandar na sua vida. Não tem direito. Você está pagando imposto de lealdade a um reino que caiu já. Paulo diz, não faz isso não. Deixe a paz de Cristo apitar. Deixe o governo de Cristo decidir. Ele falou, para a qual também fostes chamados em um corpo. Então, agora estamos estudando sobre a igreja. Os domingos à noite. Estava combinando aqui um pouco, né? Essa paz não é individual. Não é só, eu quero paz no meu coração. É paz em um corpo. Uma igreja. Uma comunidade inteira vivendo debaixo do mesmo governo. Todos nós precisamos fazer isso. Ele fala, e sede agradecidos. Gratidão. Sabe o que a gratidão vai fazer? Vai enfraquecer a amargura. Vai mesmo. Um coração grato lembra quanto recebeu. Um coração ingrato só lembra quanto lhe deve. Um coração grato olha para Cristo e diz, eu recebi graça e não merecia. Um coração ingrato olha para o irmão e diz, você ainda me deve. É diferente. Por isso Paulo coloca gratidão aqui, nesse momento.
Uma igreja sem gratidão vira uma igreja de cobrança. Todo mundo cobrando atenção, reconhecimento, reparação, preferência. Mas onde a paz de Cristo governa e a gratidão cresce, o corpo é bem maior, é bem diferente. E tudo que Paulo descreveu até aqui, as roupas, o perdão, a paz, precisa de combustível para continuar funcionando semana após semana, ofensa após ofensa, ano após ano. E o que é isso? Versículo 16. Olha aí. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha aí. O que ele falou aí? Habite em vós. Não é uma visita. Não. É habitação. A palavra de Cristo não deve aparecer de vez em quando na sua vida como convidado de vir na semana. Por isso nós enfatizamos, leia a Bíblia diariamente, gente. E mais do que isso, sabe que no Velho Testamento, eles leram a Bíblia até 3 vezes por dia. Os reis tinham que decorar toda a Bíblia. Você não seria melhor se lesse a Bíblia mais? Com certeza seria. Então, a palavra de Cristo tem que habitar em você. Como vai habitar em você? Se você fica lendo, decorando a Bíblia. A Bíblia deve morar na sua vida, assim, deve organizar a sua casa. A Bíblia deve corrigir o que está fora do lugar. A Bíblia deve governar as conversas, os cultos, os conselhos, as músicas, os relacionamentos. Até quando? Abundantemente. Não um pouco de Bíblia para dar aparência espiritual. Toda pessoa lá, quando você vai na rua, eles decoraram um versículo pelo menos. Eles citam o versículo da Bíblia. Às vezes fora do contexto, mas eles citam o versículo. Eles têm uma aparência de espiritualidade. Mas no momento que você vai, pode explicar o que está acontecendo aí? Não tem uma resposta. Não tem resposta certa muitas vezes. E aí não faz isso não. A palavra precisa habitar com peso. E note como que Paulo não diz que só o pastor ensina. Veja, ele falou em toda sabedoria, ensinando-vos. Olha aí. E admoestando-vos uns aos outros. Uns aos outros. Não é interessante? Isso é o que temos estudado na nossa série de domingo de noite. Sobre a igreja e as responsabilidades dos membros. Não é só o pastor que carrega a palavra para a vida das pessoas. São vocês, os irmãos também. Um irmão que te liga numa quarta-feira para perguntar como você está. Uma irmã que nota que você não estava bem no culto e vai atrás. E alguém que tem coragem de sentar do seu lado e dizer a verdade com amor. Irmão, você está vivendo errado. Irmã, não está certo. E, irmã, essa roupa não combina com quem você é em Cristo, irmão. Essa resposta está vindo da mágoa, não da paz de Cristo. Para alguém ter esse amor para você, isso é a palavra de Cristo habitando no corpo, não só no púlpito, mas nas relações. Admoestar não é controlar, tem que entender isso também. Admoestar não é controlar. Escuta, é colocar a verdade diante de alguém com amor. É isso mesmo. Quando alguém chega na sua vida falando, ei, irmã, já pensou nisso um pouquinho? Que está errando ali e ali. Isso não é para controlar você. É para colocar a verdade na frente de você. Por quê? Por causa de amor. Isso é a palavra, admoestar. E os salmos, hinos e cânticos espirituais não são intervalo emocional entre partes importantes do culto, antes de pregar, tipo assim. Não, quando a igreja canta a verdade, ela está ensinando. Você está aprendendo doutrina nos cânticos. Está aprendendo. Por isso nós não cantamos alguns hinos, porque a doutrina é errada. Nós temos muito cuidado com a música que cantamos aqui, porque nós queremos cantar música que vai glorificar Deus, não glorificar o homem.
Tá? Ó, durante a semana o mundo cantou outra música. O que o mundo canta? Ó, você merece mais. Ou você deve ganhar. Deve se impor. Você é o que fizeram contra você, ó. Não baixe a guarda. Mas quando a igreja se reúne, nós cantamos outra coisa. Ó, Cristo é suficiente. Ó, Cristo merece. Cristo perdoa. Cristo é o rei. E Cristo é suficiente. Nós cantamos assim. E a palavra de Cristo, cantada, ensinada, recebida, lembrada, começa a reformar o coração da igreja, de cada pessoa. E uma igreja vazia da palavra pode ter atividade e movimento, sim, mas quando a primeira ofensa real aparecer, ela vai voltar para as roupas antigas, porque não há combustível a agir biblicamente, se a Bíblia não fica na sua vida suficiente. Agora no versículo 16, Paulo chega ao fim aqui. Ele fala, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você diz e tudo que você faz, você deve fazer como? Em nome do Senhor, não é? Tudo. Repare que Paulo não termina dizendo perdoa, nem canta. Ele abre o campo inteiro da vida e coloca o nome de Jesus sobre tudo. Todas as suas palavras em nome do Senhor Jesus. Todos os sites que você frequentava em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as suas obras em nome do Senhor Jesus. Sua resposta quando alguém te fere, em nome do Senhor Jesus. Sua conversa em casa que ninguém na igreja vai ouvir, em nome do Senhor Jesus. Sua mensagem no WhatsApp escrita às 11 da noite com raiva, em nome do Senhor Jesus. Seu silêncio quando você deveria falar numa situação, em nome do Senhor Jesus. Seu trabalho na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Seu jeito de tratar sua esposa. Pode finalizar comigo? Em nome? Vocês já aprenderam, né? É assim. Tudo. Isso desmonta a divisão que a maioria de nós vive sem perceber. Porque o que é muitas vezes a realidade? Uma parte por Deus e outra parte para mim. Tá? Uma parte para o culto e outra parte para casa. Uma parte do domingo e outra na segunda, não é? E Paulo não aceita isso. Jesus merece tudo na sua vida. E toda na sua vida. Suas palavras, ações, todas as obras. Fazer em nome de Jesus. Então, em sua vida, a pergunta não é só, eu posso fazer aquilo? Eu posso namorar com aquilo, com alguém assim? Posso ir lá? Não. Eu posso fazer isso carregando o nome do Senhor Jesus? Eu posso falar assim com Ele, em nome do Senhor Jesus? Ele aceitaria isso? Que eu me tratei com Ele? Eu posso tratar esse irmão assim, em nome do Senhor Jesus? Eu posso alimentar essa mágoa em nome do Senhor Jesus? Ou viver essa área da minha vida assim, em nome do Senhor? Imagine se isso era como você vivia, né? E eu também, né? E de repente, o Cristo que Paulo defendeu nos 2 primeiros capítulos, suficiente, soberano, acima de tudo e em tudo, ele entra no mercado com você. Entendeu? Ele entra na sala da casa. Ele entra no seu trabalho com você. Ele entra no conflito da igreja. Ele entra na conversa, no seu celular. Ele entra na segunda-feira. Porque Ele está com você. Ele está em todos e em tudo.
Você não pode evitar Cristo. Se você é salvo, Ele está com você toda hora. E a suficiência de Cristo não é somente uma doutrina que nós cremos e defendemos contra falsos mestres. É uma realidade que governa tudo. Entendeu? Então, Paulo termina dando por ele graças a Deus Pai. Viu? Gratidão. Chegamos a gratidão de novo. A vida em nome de Jesus não é carregado como peso amargo. Não, é vivida com gratidão. Porque o nome que governa tudo é o mesmo nome pelo qual fomos salvos. Que maravilha isso. Então, voltando para o começo. A pessoa que te machucou. A pergunta que Colossenses 3 coloca não é: você vai perdoar? É maior. É maior. O que aconteceria se o nome do Senhor Jesus governasse esse momento? Uma pergunta maior. O que aconteceria se o nome de Jesus governasse sua memória daquela ofensa, sua próxima palavra com aquela pessoa, sua disposição antes do domingo, quando você sabe que ela vai estar lá? Isso não funciona só nas situações difíceis. Não, mas no dia a dia, no trabalho, na casa. Paulo disse tudo. Então, se você é cristão, hoje à noite, essa passagem não está pedindo que você finja ser uma pessoa melhor. Não. O que está falando? Vista a roupa que combina com quem você já é em Cristo. Que eu, eleito, santo, amado, perdoado, transportado para outro reino. E aí você foi vestir nas roupas antigas? Ei! Cristo é tudo. Então, tudo mesmo deve ser feito em nome dele. Então, se você é de Cristo, a pergunta é essa hoje à noite. Estamos terminando. Tem alguma área que ainda está no nome do velho homem? Um hábito? Uma maneira de pensar? Um ponto de vista que é mais ligado ao mundo do que a Bíblia? E se você ainda não é de Cristo, o que você está esperando hoje à noite? Essa vida que Paulo descreve começa com vida nova. Você nunca pode viver assim, sem Cristo habitando em você. É impossível. E essa vida está em Cristo. Então vamos orar hoje à noite pedindo ajuda de Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado pela palavra, pelas palavras de Paulo aqui. Isso é um desafio para nós, porque muitas vezes nós vivemos de uma maneira que fora disso, um padrão fora disso. Nós ficamos muito